Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, cheio de notícias agora pela tarde, né? Finalzinho aí da tarde, início da noite. Venciano em entrevista falou sobre aí reforços que ele quer trazer pro Vasco. Revelou também conversas com empresários de jogador que passou aí pela seleção brasileira e de jogador que passou pelo Vasco. Vamos falar disso e também, claro, do Mario Balotelli, que ele disse que o jogador está louco para vestir a camisa do Vasco e entrar logo dentro de campo. Vamos falar dessa situação. Ele também falou sobre aí a situação da diretoria atual do Vasco com a diretoria dele, o que ele planeja fazer aí para tentar ter uma boa relação e conseguir entender como que está a situação do Vasco. Vamos falar disso também, vamos falar aí do time do Vasco que vai entrar em campo na quinta-feira contra o Fortaleza. O Vasco que voltou a treinar hoje e vamos falar aí qual a perspectiva pro Vasco para esse jogo, né? Qual a expectativa de nós torcedores para que o Vasco vença mais uma partida. E também vamos falar do que disse o Alexandre Campelo sobre esse período eleitoral e do Vasco. Ele que diz que lamenta bastante não poder ter a certeza de quem é o presidente do Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal. Só clicar embaixo no inscreva-se, é de graça. Se inscreve aí, dá essa força pra gente continuar crescendo e chegar a 130 mil inscritos. Muito obrigado a todos os inscritos aqui do nosso canal que estão sempre chegando aqui todos os dias, toda hora chega inscrito novo aqui no nosso canal. Muito obrigado de coração. Continue aí assistindo nossos vídeos. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos, todas as informações do Vasco e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão, porque aqui é vídeo todo dia, meu amigo. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar o Fortaleza aí na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, em São Januário. A gente já tá falando aqui já desse jogo, né, da expectativa do Vasco para enfrentar o Fortaleza. Hoje o Vasco voltou a treinar aí. O Ricardo Sapinto provavelmente deverá manter mais ou menos o mesmo esquema que entrou em campo contra o Sport, já que o Vasco jogou bem aquela partida e venceu. O Vasco vai seguir sem alguns desfalques, né? O Leandro Castan, também o Ribamar, o zagueiro Miranda e também o jogador Carlinhos estão fora dessa partida devido a estarem contaminados com o vírus da Covid-19 e vão desfalcar o Vasco para essa partida. O Vasco que fará esse jogo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo adiado, como eu já falei aqui alguns vídeos atrás, que o Fortaleza estava jogando a Copa do Brasil e por isso foi adiada essa partida. E agora para o Vasco chegou num bom momento, né? O Vasco vive uma boa fase, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O artilheiro Germancano voltou a balançar as redes e com certeza tem tudo aí pro Vasco vencer o Fortaleza. Joga dentro de casa, o time parece que vai dar uma melhorada aí agora com o técnico português. E a gente espera que o Vasco vença a segunda consecutiva aí no Campeonato Brasileiro para tentar respirar melhor e sair de vez desse bolo ali que briga para não ser rebaixado. E o Vasco também vai continuar com um jogo a menos, né? O jogo contra o Palmeiras pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo que o Vasco fez contra o Palmeiras no domingo de uma semana atrás foi válido aí pela primeira rodada do segundo turno, viu, pessoal? Não foi aquele jogo adiado. O Vasco ainda tem essa partida a fazer contra o Clube Paulista e agora contra o Fortaleza. Provavelmente a escalação deverá ser a mesma, né? O Fernando Miguel, o Léo Matos, a zaga deverá ser composta aí pelo Heller, Marcelo Alves, Ricardo Graça, o Neto Borges, os laterais mais avançados, né? Jogando no 3-5-2. No meio campo o Andrei, o Léo Gil e também o Martim Benítez. E no ataque, talvez aí a dúvida, né? Se ele vai manter o Thales Magno, mesmo o Thales jogando muito mal, como vem jogando nos últimos jogos, parecendo que tá carregando 100 toneladas nas costas, um jogador de 18 anos, não correr pra mim, isso é um absurdo. Não sei o que tá acontecendo com o Thales, se ele está com medo de alguma lesão, de se contundir, não sei, tô sentindo um jogador muito omisso nas partidas, não disputa a bola, não disputa dividida com os jogadores do adversário, e eu não sei se o Thales vai ter capacidade ainda de ser esse craque todo que o torcedor vascaíno esperava que ele fosse, né? E também a diretoria do Vasco, que o Vasco precisa fazer grana. E não sei se ele vai permanecer no time titular, até porque tem o Gustavo Torres, que foi contratado para assumir esse posto aí no time titular, ao lado do argentino Germancano, que deve estar confirmadíssimo para essa partida e voltar e quem sabe balançar as redes. O Germancano que se tornou o terceiro maior artilheiro aí estrangeiro na história do Vasco. O primeiro é o Petkovic com 28 gols. O segundo estrangeiro é o colombiano Riascos, né, que a torcida do Vasco adora. Eu particularmente gostava muito do Riascos, mesmo sabendo que ele é um perna de pau, mas eu gostava muito, tinha carisma e amava vestir a camisa do Vasco. E agora em terceiro lugar, o Germancano com 18 gols marcados nesse ano de 2020 e certamente se ele permanecer no Vasco mais uma temporada, ele vai passar o Petkovic e também aí o Riascos facilmente. E deixa aí nos comentários qual o seu palpite para o jogo de quinta-feira aí do Vasco contra o Fortaleza.
Bom, pessoal, Alexandre Campelo falou dessa situação incômoda que está sendo aí as eleições do Vasco, né? Ele sabe que não tem chance nenhuma de ser reeleito presidente do Vasco e disse que lamenta bastante essa situação aí de indefinição e que mais uma vez irá se decidir na justiça quem será o novo presidente do Vasco. O fato é de que muitos vascaínos já consideram o Levinciano como presidente do clube. Até o STJ acatou o pedido do Levinciano, do candidato que foi eleito no último dia 7 como presidente do Vasco, que as eleições daquele dia fossem validadas, e ele conseguiu isso. E segundo muitas pessoas, o Levinciano já é o presidente do Vasco, apesar do Jorge Salgado ter ganhado no último sábado, no dia 14, aquelas eleições híbridas que aconteceram online, ainda tudo segue indefinido. Com certeza o Jorge Salgado não vai abrir mão aí dessa conquista que ele conseguiu, né, no último sábado e no dia 14, vencendo o Júlio Brandt, e não sei se ele vai abrir mão dessa candidatura, obviamente não vai fazer isso. E também o Levinciano, ainda tenho minhas dúvidas se ele vai levar adiante assim o processo eleitoral do Vasco, caso a justiça prolongue mais ainda esse período aí das eleições do Vasco, demore a resolver, porque o Levinciano já deu mostras que pode desistir caso exista outra eleição, caso tenha aí um parecer diferente do que ele planeja, né? Tendo aí o Jorge Salgado como presidente do Vasco. Porque o Levinciano foi o primeiro presidente eleito aí de maneira direta, escolhido pelo sócio no último dia 7. Muitos torcedores são a favor do Levinciano, como eu falei no vídeo mais cedo, mas tem muitos também que são totalmente contra, dizem que ele é um novo Eurico Miranda, que ele só tem aliados ligados ao Eurico Miranda, mas a gente vive na democracia e cada um tem o direito de pensar o que quiser. Na minha opinião, eu sou a favor do Levinciano, porque ele conseguiu aí, ganhou as primeiras eleições do Vasco, porque se fosse assim, os outros candidatos teriam se recusado a participar daquelas eleições. Talvez se o resultado fosse diferente, não teria aí esse imbróglio judicial, não teria eleição online, não teria eleição híbrida, porque talvez, quem sabe, se um dos outros candidatos, sem ser o Levinciano, tivesse ganhado, eu duvido que eles entrariam aí na justiça querendo fazer todo esse impasse e ter toda essa palhaçada que aconteceu no Vasco. E deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre essa política do Vasco, que parece, meu amigo, que vai arrastar ao longo desse resto desse ano aí, e quem sabe o início de 2021 a gente tem uma definição de quem será o novo presidente do Vasco. Enquanto o Levinciano não assume o poder, ele concede entrevistas a vários canais, concede entrevistas a vários portais e fala aí sobre o seu projeto, sobre o seu planejamento que ele pretende implantar no Vasco. E hoje, em entrevista ao canal Vascaíno do Cerrado, ele falou de muitos assuntos, falou sobre reforços e também falou sobre a transição que ele quer fazer com a diretoria atual do Vasco que está lá, para ele ter uma noção do seu departamento de futebol, ter uma noção de como que está a situação do Vasco atualmente. E ele também falou aí de jogadores importantes que podem vir vestir a camisa do Vasco. Segundo aí o presidente eleito no último dia 7, Levinciano, ele afirma que conversou aí com o empresário do atacante Hulk, aquele mesmo que passou pela seleção brasileira e estava jogando lá no futebol chinês e que está de saída da China. Ele diz que é um jogador que interessa demais. Também falou do Alex Teixeira, que é um jogador que também interessa ao projeto Somamos aí do Levinciano, e também falou da situação do Balotelli. Segundo ele, o Balotelli está bem próximo e muito interessado em jogar no Vasco, motivado já que o Vasco é um clube que briga por todos os tipos de preconceitos, principalmente o racial. Ele entende que o Vasco é a cara dele, disse aí o Levinciano, falando do italiano Mario Balotelli. E ele também falou aí do departamento de futebol, da transição que ele pretende fazer. Ele disse o seguinte: preciso colocar o diretor de futebol em contato com o atual diretor do futebol do Vasco para entender o planejamento, entender a quantidade de estrangeiros que estão atualmente no elenco do Vasco e o tanto de estrangeiro que ele pode se inscrever aí no Campeonato Brasileiro. Ver o que está mapeado para os próximos meses. Preciso que a nossa equipe financeira trabalhe junto com a equipe financeira atual da gestão do Campelo para saber sobre a expectativa de caixa, de receitas próximas, o que temos de planejamento financeiro para podermos andar, explicou aí o presidente eleito no último dia 7, Levinciano. Bom, pessoal, agora a gente vai ter que esperar a justiça brasileira decidir quem será o novo presidente do Vasco, se vai ser o Levinciano ou se vai ser o Jorge Salgado. E deixa aí nos comentários quem você quer que seja o novo presidente do Vasco, se você acredita numa reviravolta, que possa existir talvez até mesmo uma outra eleição disputando aí Levinciano e Jorge Salgado. Eu acho que isso seria bem difícil de acontecer no Vasco, já que o próprio Levinciano não quis, se recusou a participar dessas últimas eleições online, que talvez se ele tivesse participado, teria acabado com tudo isso aí, ele teria já sido eleito presidente do Vasco, porque não ia ter justiça nenhuma mais. E eu queria ver aonde que os perdedores iriam recorrer, sendo que eles iriam ter perdido 2 eleições seguidas. Eu acho bem complicada essa situação aí das eleições do Vasco, de se resolver nesse ano ainda de 2020.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e comenta aí sobre esses reforços que o Leverkusen quer trazer. O Hulk, cara, seria um baita reforço, na minha opinião, mas o salário dele é astronômico, né? O Leverkusen vai ter que ter um patrocínio bem forte aí para bancar essa contratação aí do Hulk e também do Alex Teixeira. São os dois jogadores caríssimos. Eu tenho certeza absoluta, se os dois forem contratados, o Vasco vai lutar, obviamente, para ser campeão brasileiro e da Libertadores. E é isso aí, pessoal. Forte abraço. Muito obrigado a todos vocês e deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais. Tamo junto.